programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camisão. Nós estamos tratando sobre as doenças congênitas. Mas antes, uma outra dica de saúde para você com o Dr. Mário Caporal, que é um dos nossos consultores aqui do programa. Dando sequência ao assunto das dicas sobre gotas, eu gostaria de dizer o seguinte, que geralmente a pessoa que desenvolve gota é devido ao aumento do ácido úrico no sangue. E esse ácido úrico no sangue aumenta em determinadas pessoas desenvolvendo a gota devido a um defeito enzimático congênito em que favorece o acúmulo de ácido úrico por dificultar a excreção pelo rim. Ou muitas vezes também esse defeito enzimático congênito pode ser em decorrência, causando também um acúmulo, uma produção excessiva de ácido úrico. Então as pessoas que têm ácido úrico alto, muitas vezes pode ser em consequência a esse defeito congênito que existe dessa enzima. Ou pode ser também em decorrência secundária do tipo de alimentação, de certos medicamentos, de certas enfermidades. Então temos que ter uma atenção toda especial para isto, que você procure o mais breve possível o tratamento correto, para evitar as complicações secundárias que podem surgir em decorrência da gota. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. A você que está nos assistindo, já teve a oportunidade, né? O doutor já deu uma introdução sobre as doenças congênitas, né? Falamos sobre o pé torto congênito e sobre a escoliose congênita. E agora vamos falar sobre mais uma doença que, na visão do doutor, é uma das mais complexas, né? Que é a luxação congênita de quadril. Doutor, então, para quem está em casa, né? O que causa isso, né? Se é que tem alguma causa, né? E qual é a forma de tratamento, né? Bom, de fato, essa, na minha opinião, é a mais difícil para tratar, né? Extremamente complexa. Causas, na verdade, existem teorias, né? Que se aventa como possibilidade de ser a causa dessa gravíssima afecção. Basicamente, como a gente tinha falado no começo, é a questão se diz do conteúdo do continente, né? O mau posicionamento intrauterino, muitas vezes em crianças que desenvolvem sentadas, né, de apresentação pélvica, a gente diz, seria um dos motivos, porque em geral a criança que se desenvolve dessa maneira, ela tem uma extensão, uma flexão acentuada do quadril, quando se desenvolve. E essa posição faz com que a formação do quadril seja alterada, quando deveria ser uma posição de apresentação cefálica, como é o normal que se faz, né? Então, esses são os grandes motivos. Outro também motivo é a falta de líquido amniótico no final da gravidez, a perda natural que existe. Isso pode fazer com que a criança comece a ser extremamente colocada num ambiente de pouco espaço, né? Onde deveria ter mais espaço para se desenvolver. A gemelaridade também é um dos elementos que se aventa como possibilidades, né? E isso faz com que a criança tenha essa dificuldade de se desenvolver e que basicamente só se detecta ao nascimento, através de um exame físico,
manobras de exame físico, né, que se faz, do pediatra em geral, que está acostumado a trabalhar com essas crianças que recém-nascidas, o neonato, né, e ele consegue detectar ou suspeitar, pelo menos. Suspeitando, ele encaminha para o especialista, para que o especialista, de repente, confirme de fato o que foi visto por ele, ou foi suspeitado por ele, peça um ultrassom, que hoje em dia é o exame mestre que se detecta. Antigamente era a radiografia, hoje não mais, né? E a partir disso aí é feito o tratamento, né? O tratamento se baseia basicamente no uso de um aparelho especial, tipo um suspensório, que já tem alguns anos de existência, chamado suspensório de Pavlik. Pavlik é um médico que inventou o aparelho, um médico europeu, e 90% em média dessas crianças vão bem com tratamento através do suspensório. Se houver, infelizmente, a falha do tratamento, se passa para uma segunda etapa, né, através das reduções que podem ser fechadas, a gente chama de redução, colocar no lugar, coloca assim um gessinho, né, um gesso que vem desde da linha das costelas, aqui a gente chama de gesso pelvipodálico até os pés, deixando espaço para fazer a higiene da criança. Esse é usado uma média de 3 a 4 meses, né? E depois, posteriormente, se pode usar um aparelho de abertura da perna, né, por um tempo, até que se estabilize, né? E em alguns casos, quando isso também não funciona, se parte para a cirurgia, né? Então, quanto mais tempo se leva para iniciar o tratamento, mais difícil é o tratamento que se executa. Quanto mais cedo, maior a chance de que com o aparelho mais simples se possa ter um sucesso no tratamento. Basicamente seria essas as opções. Existem alguns fatores, é mais comum em meninas, né? Infelizmente, as meninas, em algumas séries científicas, se mostra até uma porcentagem de 8 casos para 1, outras séries em 4 para 1. Então, é uma alteração bem interessante. E as crianças, as meninas, que têm histórias na família, que por acaso estiveram sentadinhas na gestação, tem que ter um alto poder de suspeição para poder evitar que de repente se passe desapercebido, que é outra coisa que acontece muito. Muitas vezes, alguns pais só conseguem perceber quando a criança começa a caminhar e ela começa a ter uma maneira estranha de caminhar, vão ao médico e detecta o problema, né? Mas hoje em dia, cada vez mais os pediatras estão trabalhando mais nas manobras iniciais. Suspeitou, encaminha imediatamente, para não ter perda de tempo, né? Quanto mais cedo, melhor. Existe um exame na hora que a criança nasce, né, que dá para fazer? Existe uma manobra, exame físico, né, chamada ortolane, e tem o ortolane e o Barlow, né? O ortolane é onde tu consegues, através de movimentos o médico faz movimentos com a bacia, ele consegue colocar de volta e sair de volta. Ele mesmo consegue fazer essa manobra, ele detecta através do exame que está fora. Outra manobra é o Barlow, onde a criança está com o quadril dentro, mas tu consegue estirar ele, solta ele automaticamente e volta. Isso é uma instabilidade, que também está da mesma maneira, né? Mas mais fácil tratar do que a luxação franca, né? Estação Saúde vai agora para um breve intervalo. Nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que são as doenças congênitas. Não saia daí, fique ligado com a gente.